O pastor Valdemiro Santiago vem tendo problemas com dívidas, e não é de hoje, né? Mas à medida em que o tempo passa, as consequências dessas dívidas vão chegando. Agora a gente já tá tendo até leilão de igreja. Paliativamente, a gente consegue dar uma resolvida, entendeu? Valdemiro Santiago é o fundador e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, uma dissidência da Igreja Universal. Quando a gente fala que ele está tendo problemas com dívidas, não é pouca coisa não, tá? Presta atenção nessa reportagem de julho de 2022 e veja quantas condenações ele recebeu no espaço de um mês. Reportagem do UOL. Vamos lá. O apóstolo Valdemiro Santiago, que é o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, sofreu 15 condenações na Justiça de São Paulo em menos de 30 dias. Isso deve ser algum tipo de recorde. Dá para pedir música no Fantástico? Todas em primeira instância relacionadas a dívidas com proprietários de imóveis alugados pela instituição entre 23 de maio a 21 de junho. Isso é segundo um levantamento aqui do colunista do UOL, Rogério Gentili. Os débitos passam de 2,5 milhões de reais. Os imóveis foram alugados para serem utilizados como templos, casas de pastores e estacionamento para os cultos. Nas defesas anexadas aos processos, a igreja afirma ser uma instituição sem fins lucrativos. E que é público e notório as dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período de pandemia. Gente, presta atenção, isso é uma condenação a cada 2 dias. Sério, deve ser algum tipo de recorde. A situação agora chega num ponto em que a justiça já começa a leiloar templos, não tem mais o que fazer. Olha lá, reportagem do Metrópolis, falando do leilão do templo do Valdemiro Santiago, em São Paulo. Ele vai a leilão para quitar dívidas. O lance inicial, presta atenção, melhor informação, 38,5 milhões de reais. Caraca! O que tem nesse templo? Não, sério, vamos ver. O que é que tem? Qual é o tamanho de uma igreja para custar 38 milhões de reais? Tá, olhando assim, você fala, pô, parece, sei lá, um shopping. Parece um shopping? É grande. Certamente é grande. Olha lá quantos andares. Realmente parece um shopping. Tem mais imagem. Ah, ó, a entrada realmente tem uma cara de shopping. Sabe? Shopping genérico, assim. Mas falando sério, a descrição do imóvel diz que são 5 andares. 5 andares. 17 mil metros quadrados, caraca, e um estacionamento com capacidade para 813 carros. O que acontece aí dentro? É um culto ou é o show do Paul McCartney? Os problemas do Valdemiro com as dívidas vão além de perder shoppings, quer dizer, igrejas. Ele também perdeu um canal de televisão, que foi substituído pelo também já extinto Loading. Na época, o pastor não reagiu muito bem ao ver partidas de LOL no lugar dos seus sermões. E certamente Deus já está preparando um outro canal gigantesco. Ah, tá. E você precisa ajudar, amém? Lógico, Deus está preparando, mas quem paga é você, fiel. E mesmo esse aí, nós precisamos saldar o compromisso com eles. O que às vezes entristece é que às vezes o sujeito tira a gente e ele coloca jogo. Coloca game, aquele joguinho lá. Aquele joguinho. Futebol, não, coloca game. Pastor, se você soubesse usar o game, talvez você até ganhasse mais dinheiro, mas é melhor eu não dar essa ideia, não. Se colocasse São Paulo e Flamengo, pelo menos, eu vou assistir. Mas não é só isso, ele também começou a ter problemas com direitos trabalhistas. Os sindicatos começaram a incomodar e ele virou, de repente, do nada, um fanzaço dos Estados Unidos. Tudo é lícito, então eles estão no direito deles. Não tira os direitos. Eu queria ver trabalhar nos Estados Unidos. Estados Unidos, cada um recebe o que planta.
Você sabia disso ou não? Lá O que é essa mãozinha apontando o texto? é assim. Não tem esse negócio de sindicato lá, não. Esse negócio não. Trabalhou, recebe. É assim que funciona. Estados Unidos é assim. E como desgraça pouco é bobagem, o pastor Valdemiro também teve que lidar com os protestos. Olha lá, Valdemiro reclamando dos carros de som. O sujeito trabalha aqui dentro com um carro de som na porta, me chama de ladrão. Eu não tenho o direito de me defender na justiça. Tu tá admitindo que tá sendo chamado de ladrão, Valdemiro. Presta atenção. A justiça deveria ser o seguinte: ou ele prova que eu sou ladrão, ou ele é processado. Ou ele é mandado embora daqui. Eu não entendo, eu não sou jurista. Mas eu não consegui entender. O cara me chama de ladrão. Eu acordo, mas eu durmo 3 horas por noite para salvar vidas. Tu é médico, Valdemiro? Até o que é pessoal meu eu dou pra obra para pagar funcionário. Você jura? Aí o cara me chama de ladrão. Eu não tenho uma justiça contra esse cara. Então, pra que eu tô nesse mundo? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu tô sofrendo com essas coisas. Porque o cara põe um carro de som, trabalha, tira o salário da família dele aqui dentro. Aí joga o funcionário como me chama de ladrão. Põe música, se gritar, pegar ladrão. Vocês viram aí? Se não tiver uma justiça contra esse cara, eu vou acreditar em que justiça? Esse é o quadro Pai, em que nós interrompemos os fatos do dia para celebrar um exemplo de paternidade. Hoje, Buda. Você sabia que o Buda teve um filho? E você sabia que primeiro ele deu a esse filho um nome que significa jaula, em referência ao apego que o moleque poderia representar, e depois ele simplesmente sumiu? A história é mais ou menos essa. A todos os budistas da audiência, o meu pedido de compreensão com esse humor aqui que está longe de ser iluminado. Perdão. Mas talvez a tentativa mais infame de conseguir dinheiro do pastor foi a tentativa de vender feijões mágicos que curariam a Covid-19. Aí acho que passou de todo o limite do humor, né? Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Sim. Não. Você Sim, é enganar. E digo mais. É provocar a morte das pessoas também, tá? tem que ter enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, e estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. Já era difícil de fazer a conexão entre feijões mágicos e a cura da Covid. Agora entre os milão e os quentão aí é um pouquinho mais difícil, né, pastor? Mas acho que essa coerência já foi faz tempo. Finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. Esse caso chocante, para dizer o mínimo, do pastor querendo vender feijões mágicos para curar o coronavírus no meio de uma pandemia, esse caso repercutiu tanto que até o Lula fez referência a ele no seu primeiro discurso após sair da prisão. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Mas essas coisas estão interligadas, né? Você faz as pessoas ficarem sem máscara, contamina todo mundo e daí vende para ela um feijão milagroso que não vai funcionar. Mas morto não reclama, né? Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento, não utilizar a lavagem das mãos necessária,
Deus vai dizer, peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. E o pastor Valdemiro não ficou muito feliz aí com o discurso do Lula. Por que será? Ele respondeu, chamando o Lula de corrupto e citando inclusive o câncer que Lula enfrentou. E o senhor pensa que eu me esqueço o dia que o senhor pegou um telefone e me ligou que o câncer estava comendo a sua garganta? E o senhor me ligou e eu interrompi a imposição de mãos e orei pelo senhor no telefone? Eu não sei o que é pior, sabe? Explorar a vulnerabilidade das pessoas diante de uma doença tão terrível. Ou ainda querer se gabar disso depois de botar a vida das pessoas em risco durante uma pandemia. O senhor pensa quando o médico disse que era irreversível? O senhor pensa que eu não lembro disso? E o senhor me liga e eu orei pelo senhor no telefone. Não tem oração nenhuma, nem feijão, que cure a desonestidade, que cure a crueldade, que cure a maldade de quem se aproveita dos outros nos momentos mais difíceis das suas vidas. Mas fica aí uma ideia, quem sabe o Valdemiro não acha aí um feijão que cure inadimplência.